ficar com medo, assustado, que dia que eu vou morrer? Não. Inclusive, meus queridos irmãos, aí já que o assunto permite, eu queria que você acompanhasse Mateus capítulo 6. E os versículos 25 a seguir, Jesus diz assim nesse texto bíblico: por isso vos digo, não andeis ansiosos ou ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, mas, aliás, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o dinheiro, e o corpo mais do que a veste? Observai os lírios do céu, as aves do céu e os lírios do campo. Não ajuntam. Aliás, eu estou complicado aqui para ler porque eu deixei o óculos ali embaixo. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao corpo? Quem é que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu já vi muita gente dizer que é a estatura. Não é a estatura, é a sua expectativa de vida. Quem é que pode acrescentar 1 metro a mais? É como se fosse assim, vamos acrescentar mais uns minutos de vida. É impossível, não está no poder da gente acrescentar os nossos dias de vida. Então não adianta você ficar ansioso em relação a isso. Você tem que descansar no Senhor. A Bíblia diz, lança o teu cuidado ao Senhor. Outro texto diz, espera no Senhor, confia nele. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Mas voltando à questão dos transtornos, das síndromes, elas vão se desenvolvendo. Na verdade, começa com preocupação. A preocupação excessiva vira ansiedade. A ansiedade indemasiada vira síndrome do pânico. E ela pode se transformar em uma profunda depressão. Ela é gradativa, ela vai crescendo, ela vai se estendendo. Então tem muitos quadros que vocês devem conhecer pessoas que desenvolveram esse tipo de problema. Outro exemplo aqui é o transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, uma pessoa que sofreu violência, um camarada bota uma arma na cabeça, ele pode sofrer um estresse pós-traumático. E ele ficar com medo de sair, com medo de alguém roubar, toda hora achar que é um ladrão, achar que alguém vai violentar. Quem sofreu esse tipo de violência pode desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático. Pessoa que sofreu um acidente violento de carro e assistiu tudo, porque a maioria fica inconsciente. Mas quem viu consciente fica com medo de viajar, toda hora está botando o pé no freio com medo, pensando que o carro vai bater. Eu conheço gente assim. Transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno fóbico ansioso. Fobias são medos. Tem vários tipos de fobia. Fobia é medo de algo, medo de alguma coisa. Tem gente que tem fobias terríveis e tem que se tratar para conviver. Tem gente, por exemplo, fala assim, a gente vai precisar fazer uma viagem para Porto Alegre. Aí ele diz, a gente vai de ônibus, de carro. Não, vai de avião. Misericórdia! Ele já começa a tremer, só em falar já está suando frio. Fobia, tem medo. E tem gente que passa mal, já vi gente no avião passando mal, a enfermeira tem que trazer, a aeromoça tem que trazer a medicação para acalmar. Porque ele está com fobia de ficar enclausurado naquele tubo de alumínio. E a uma altura absurda de 10 mil metros, né, de altitude. Então as pessoas começam muitas vezes a passar mal, tem transtorno fóbico ansioso. Vamos ver algumas causas relacionadas a isso. Não se sabe ao certo porque algumas pessoas são mais propensas à ansiedade descontrolada do que outras. Alguns dos fatores que podem estar envolvidos nisso são, primeiro, de ordem genética, ou seja, histórico familiar de transtorno de ansiedade. Se na sua família existem casos de pessoas que desenvolveram problemas de síndromes de pânico,
toque, depressão ou problemas relacionados, é possível que algum familiar também desenvolva, porque ela tem origem genética. Pessoas que têm desequilíbrios emocionais e tomam remédios controlados, remédio de tarja preta, antidepressivos, não é? Esses remédios que são vendidos com receita retida. Muitas vezes, se há pessoas da família que têm esse tipo de transtorno, há uma possibilidade enorme de membros daquela família desenvolver essas enfermidades. Então, precisam estar atentos. Outro fator de risco, o ambiente. Por exemplo, passar por algum evento traumático ou estressante. Se o teu patrão é aquele cara que lhe dá uma carga de serviço estressante, que lhe cobra resultado, que todo dia lhe pressiona, lhe ameaça demitir, então você começa a ter um ambiente tão estressante no trabalho que daqui a pouco você vai desenvolver uma ansiedade. E se isso não for tratado, não for controlado, daqui a pouco a pessoa vai ter um transtorno emocional e pode de repente dar um piripaque, inclusive até ele ter um estado de amnésia. Onde eu estou? O que foi? Aconteceu o quê? Dá um apagão na mente. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço gente que sofreu um apagão por conta de pressão de trabalho. Então, o ambiente, se for tóxico, o ambiente, se for realmente carregado e pesado, se uma pessoa tiver uma certa instabilidade emocional, ela pode sofrer sérios transtornos relacionados à ansiedade. Terceiro, mentalidade ou modelo de pensamento, ou seja, a forma como a pessoa estrutura seus pensamentos ou linhas de raciocínio e consequentemente encara as situações do dia a dia, não é? Veja bem, voltando aqui, se a pessoa tem uma mentalidade muito fértil, por exemplo, para pensar coisas ruins, ela começa a antecipar aquilo que não está acontecendo como se estivesse para acontecer. Quer ver uma coisa? A pessoa sofrer um transtorno assim, por antecipação, vai ao médico, chega lá, o médico diz, olha assim, aí tem que fazer uma biópsia. Aí o cara diz, estou com câncer, vou morrer. Já chega em casa dizendo, organiza aí, porque eu sei que meus dias estão contados. E aí ele já começa a passar mal, ele já começa a sofrer por antecipação, só porque o médico pediu uma biópsia. Às vezes não é problema, é porque os médicos têm essa mania de tudo pedir exame. Hoje virou mania, é uma indústria do exame. Desculpe aí se tem algum médico me ouvindo, indústria do exame. Ele até sabe às vezes do problema, mas ele faz questão de passar exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame da cabeça, exame do pulmão, exame dos rins, exame não sei de quê, exame. Aí você faz uma bateria de exame, aí isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Às vezes o problema não tem nada a ver, mas ele faz questão de pedir. Tudo bem, eu não estou dizendo que se você vai fazer um check-up, ok, que faça todos os exames. Mas toda vez que vai no médico, camarada botou na cabeça, não é a indústria do exame, ok. Mas aí fez a biópsia, chegou, ele disse, e aí doutor, ele já vai tremendo, oh meu Deus, e agora? Quando vai pegar o resultado, já vai tremendo no médico. Aí o médico disse, não, está tudo bem, é só uma questão de segurança, porque a gente precisa avaliar se está tudo bem. Mas tem gente que já vai passando mal, ansioso, com medo de repente descobrir que tem uma doença perigosa, né? O câncer hoje até que não assusta muito, mas eu conheço muita gente que tem tanto medo do câncer e que diz assim, fulano teve CA. Um dia eu perguntei, irmão, o que é CA, irmão? É câncer. Olha, por que não fala a palavra? Câncer é câncer, negócio de CA, né? Então as pessoas têm até medo de falar o nome da doença. Doenças físicas também podem desenvolver esses males, no caso da ansiedade. Entre as doenças físicas que podem estar relacionadas à ansiedade, encontramos problemas cardiovasculares, como as arritmias cardíacas, não é? O coração dispara, outra hora. Então isso é chamado de arritmias. Então, muitas vezes as doenças cardiovasculares geram ansiedade. As doenças hormonais, como hipertireoidismo. Você já viu alguém com um boço assim, debaixo um papo assim no pescoço? Então, a tireoide, ela incha. E ali é uma disfunção hormonal.
E às vezes é provocado por estresse, sobrecarga, muita ansiedade, e aí desequilibra a pessoa hormonalmente falando, e ela desenvolve aquele bócio, né? Que tem tratamento, evidentemente. O hipertireoidismo ou hiperadrenocorticismo, ou seja, aumento da atividade da glândula adrenal. E quando essas atividades elas aumentam, vai provocar uma série de problemas, sudorese, né? Arritmia, uma série de problemas. Problema respiratório, as pessoas ficam ofegantes, ansiosas, como a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, quem tem esse problema, há uma propensão a desenvolver ansiedade. Dores crônicas, abuso de drogas, álcool, medicações, porque alguns remédios são drogas e provocam também ansiedade. É por isso que não se pode tomar remédio sem acompanhamento médico. Se o remédio, por exemplo, é tarja vermelha, daí para frente tem que ter prescrição médica. E às vezes as pessoas abusam tomando certos antibióticos, certos anti-inflamatórios, certos corticoides. Tem muito remédio que é corticoide e provoca problemas seríssimos, chamados efeitos colaterais, e você vai desenvolver uma ansiedade, está pensando que é um desequilíbrio hormonal. Não é causado pelo remédio. Tem remédio que é depressivo. Piora o seu estado de humor. Você fica com o humor afetado, quando vai descobrir, leia a receita, porque a gente não tem o hábito de ler bula de remédio. Quando você vê lá, efeitos colaterais, está provocando ansiedade, está provocando sintomas de depressão. Então, é bom ir ao médico e falar, esse remédio está me causando certos efeitos. Eu queria que o senhor substituísse por uma medicação, porque isso aqui está me impedindo até trabalhar. Não é? Então a gente precisa ter esse cuidado. A questão de droga e álcool não é o caso da gente, porque aqui, graças a Deus, ninguém usa drogas, a não ser remédios, né? Mas drogas, álcool, essas coisas não é da nossa alçada, né? É importante buscar um psiquiatra para que ele pesquise se não há causas físicas por trás de problema de ansiedade. 2 profissionais devem ser procurados: psicólogo, especialmente trabalhando com psicoterapia, de preferência psicoterapia ocupacional, e psiquiatra. Qual é a diferença, pastor, entre a psiquiatria e a psicologia? Eu vou dizer. A psicologia, ela trabalha com argumentação, com a fala, orientando o doente, o paciente, o cliente. Não é o cliente, o paciente. No sentido de reorganizar a sua mente, reorganizar os seus pensamentos, porque de repente ele está todo embaralhado, bagunçado, então precisa ser organizado. O profissional ele vai ter a habilidade de lidar com isso, com essas questões, para ajudar a pessoa a se recompor. Mas às vezes só a ajuda do profissional, psicólogo, não é suficiente. Então o próprio psicólogo vai encaminhar essa pessoa a 2 profissionais. Primeiro, um clínico geral, porque se a ansiedade ela é causada por questões físicas, vai se mandar para um clínico geral. Pode ser um problema hormonal, pode ser um problema cardiovascular, pode ser um problema respiratório, mas pode ser um problema da mente. Aí não é mais clínico geral, é um psiquiatra. Tem gente que diz assim, mas pastor, psiquiatra é médico de doido. Quem trata de doido é os psiquiatras. Eu vou num médico desse nada. Você precisa entender que o psiquiatra trata com todos os problemas relacionados à mente. Alzheimer, Parkinson, distúrbios, esquizofrenia, manias, depressões, loucuras, tudo que envolve doenças da mente, o psiquiatra trata. Porque tem gente que pensa que a psiquiatria é só para o louco varrido de pedra. Não, senhor. Quem pensa assim está redondamente enganado. Portanto, às vezes é necessário ir a um psiquiatra. Por quê? Qual é a diferença? O psicólogo não pode prescrever remédios. Ele não pode, ele é proibido. Só quem pode prescrever medicação é o psiquiatra. Então, quem prescreve remédio de tarja preta é o psiquiatra. O psicólogo, se fizer isso, ele vai perder a carteira dele, não vai poder clinicar mais.
É proibido. Portanto, o psicólogo ele trata de alguns sintomas, orientando. Quando ele descobre que é algo mais grave, mais sério, mais profundo, que já é uma patologia, encaminha para o psiquiatra. Muito bem, vamos lá observar os fatores de risco que envolvem essa situação. Algumas pessoas são mais propensas a terem distúrbios de ansiedade. E os principais fatores de risco são eventos traumáticos na infância ou mesmo na fase adulta. Há muitas pessoas, por exemplo, que enveredam pelo caminho do crime, da violência, porque foram violentadas na infância. Pedofilia, abuso infantil. Quando crianças sofrem abusos, há uma tendência em manifestar os sintomas na fase adulta. Eu estava vendo uma entrevista, uma reportagem na Record, um dia desse, um documentário, mostrando mulheres presas, em alguns presídios no norte do país, e algumas pessoas, eles estavam lá contando a história, etc. e tal. E uma coisa em comum entre essas prisioneiras é que todas elas sofreram abusos de pais, de padrastos, de parentes, de tios, durante a infância. O que acontece? Elas se tornaram violentas e todas elas estavam ali porque tinham cometido crimes, mataram o marido, mataram o pai, teve uma que matou o próprio pai, porque foi abusada pelo pai e ela resolveu se vingar na fase adulta. Então, se desenvolve uma patologia em decorrência de eventos traumáticos que ocorreram na infância. Claro que se essa pessoa tivesse encontrado com Jesus, não teria entrado por esse caminho, porque o melhor tratamento para quem foi abusado na infância, o melhor tratamento para quem sofreu qualquer tipo de violência na infância, é ser curado de todas as feridas emocionais da alma. E só o perdão de Cristo liberta, porque quando a pessoa é perdoada por Jesus, ele libera perdão, e no momento que ele libera perdão, os seus traumas emocionais são curados, e ele supera isso e vai viver uma vida maravilhosa. Acho que todo mundo conhece aqui o testemunho da doutora Damares. Ela esteve aqui num domingo pregando. Hoje ela é pastora da igreja Quadrangular e sai dando palestra aí pelo Brasil afora. Ela esteve aqui parece que 2 vezes. Damares foi violentada na infância, sofreu abuso sexual. Ela conta a sua história de forma bem aberta, por isso que eu estou falando aqui, porque ela não pede segredo. Mas ela foi curada, mas não foi curada na infância, ela foi curada já na fase adulta, quando foi realmente tratada pelo Senhor. Deus teve misericórdia e restaurou. E hoje ela usa a sua experiência para tratar de outros que sofreram agressão na infância, na adolescência. Ela trabalha com recuperação de menores que passaram por essas experiências traumáticas. Mas quem não tem um encontro com Jesus, vai tentar descontar nos outros, vai descontar na sociedade, a sua revolta. Por que muitos adolescentes acabam entrando pelo caminho das drogas? Revolta com os pais, se revolta com as coisas e começam a partir para a violência. A violência, ela não é uma coisa gratuita, ela é algo que se desenvolve. A maioria das mentes psicopatas, dos serial killers, essas mentes se tornaram obsessivas a partir de transtornos na infância e adolescência. E aí, de repente, lá na frente, começa a se tornar um elemento perigoso na sociedade. Mas Jesus transforma serial killer? Transforma. Jesus transforma assassino? Transforma. Jesus liberta quem sofreu abuso sexual na infância? Liberta. Jesus cura as feridas da alma? Cura. Todo ser humano é tratável. A medicina pode não resolver, a psiquiatria pode não resolver, a psicologia pode não resolver. Passa para Jesus de Nazaré que ele resolve.